Bolsonaro quebrou o silêncio de 40 dias. Vamos ao debate. Eu estou aqui com a transcrição de algumas falas que, repito, saíram agora há pouco do Jair Bolsonaro e queria jogar aqui para o Guilherme a seguinte, aspas, resgatamos o patriotismo no Brasil. O povo voltou a admirar as cores da sua bandeira. O povo voltou a acreditar que o Brasil tem jeito. Não é fácil você enfrentar todo um sistema. A missão de cada um de nós aqui é criticar. Não é criticar, é unir. Repito, então, portanto, a missão de cada um de nós aqui não é criticar, é unir. Eu pergunto para você, que está tão acostumado a lidar com dados da Quest, claro, se Jair Bolsonaro conseguiu unir. Não, definitivamente não, né? Essa fala, neste momento, é para continuar ativando a sua base e, na verdade, não unir o país, né? A gente mostrou numa pesquisa que 90% da população acha que o Brasil sai dividido das urnas. Neste momento, o que se espera de um presidente, né, ou no caso de um candidato que perdeu a eleição, é reconhecer a derrota e desejar um bom governo, né, para o candidato eleito. Não é isso que ele faz, né? Eu entendo que existe uma grande parte do eleitorado que acha que as manifestações são democráticas, né, tem um sentimento forte contrário ao presidente Lula, mas definitivamente não é uma posição que se espera, né, de um líder de Estado, que se espera de uma transição tranquila. Então, né, na sexta-feira, logo antes da posse do próximo, não é da posse, né, a nomeação do próximo presidente. Diplomação, obrigado. Do próximo presidente não é um bom sinal para a democracia. Isso definitivamente não une o país, na verdade, só mobiliza essa base que está criticando as instituições também, além do presidente eleito. Gisele, Bolsonaro falou o seguinte, nós defendemos o direito dessa pessoa falar o que bem entender, mas devemos trazê-la para o nosso lado, o lado da verdade, da honestidade, do respeito, da família, da liberdade de expressão religiosa. Jair Bolsonaro, portanto, insistindo nesse tema da liberdade de expressão, já que boa parte da sua base é alvo de medidas judiciais e foi ao longo da corrida eleitoral. Quais são esses limites? Ai, muito difícil, né, Felipe? Acho que esse é o tema mais atual. Qual é o limite da liberdade de expressão? Existe um limite para a liberdade de expressão? Nenhum direito é pleno. Todo direito tem, sim, um limite. O questionamento que se tem que fazer é o seguinte: se esse limite da liberdade de expressão já está prescrito em lei, porque todo excesso no exercício de um direito, ele já tem uma previsão legal e uma punição, depois de um devido processo legal, verificando que houve esse excesso, esse desbordamento no exercício de um direito, então há a punição respectiva. O que se tem hoje em dia, que é muito desafiador, é o seguinte, a sanção moral que se faz nas redes sociais, principalmente, servindo como fundamento jurídico para condenações legais. É essa mistura de opiniões públicas, de clamor público e às vezes até de linchamentos públicos como fundamento jurídico para condenações judiciais e limitações à liberdade de expressão. Casos recentes, inclusive, de linchamentos públicos de redes sociais que depois acabaram sendo revelados que legalmente não houve provas depois de um devido processo legal e aqueles linchados foram efetivamente inocentados pela justiça. Então, é essa mistura de redes sociais, a rede social, a internet, ela deu voz para as pessoas, ela aproximou as pessoas, o que é muito importante, facilita a mobilização, inclusive democráticas e antidemocráticas. Mas a dificuldade e o que se tem que ter hoje no Brasil é uma divisão bem clara do que é legal e do que interessa para o judiciário em termos de verificação desses limites de liberdade e o que está ali nas sanções morais que ficam dentro das redes sociais. Liberdade de expressão não é plena, mas a gente deve lutar por ela para que não haja nenhum tipo de limite. Os limites já estão previstos na lei e para eles já há sanções previstas. Raquel Landim, eu pego aqui um trecho que eu citei de cabeça até nas premissas das perguntas no primeiro bloco, mas eu dou aqui todas as aspas para o presidente. Hoje estamos vivendo um momento crucial, uma encruzilhada, um destino que o povo tem que tomar. Quem decide o meu futuro e para onde eu vou são vocês. Quem decide para onde vão as Forças Armadas são vocês. Quem decide para onde vai a Câmara e o Senado são vocês também. Olha esse trecho. Se temos críticas, erramos.
Não tivemos o devido cuidado para escolher a pessoa certa, mas as coisas vão mudando. Fecho aspas aí para o Jair Bolsonaro. Como é que você analisa? Falou óbvio, né? São a população que vota. Eu estava, de vez em quando a gente inclusive fica olhando... para presidente. Exato. De vez em quando a gente fica olhando no celular, o público estranha, mas é porque a gente fica apurando. Então, eu estava conversando aqui com uma fonte do Exército para tentar entender melhor, né, o que leva essa movimentação do presidente Jair Bolsonaro. Essa pessoa que conhece bem o presidente me disse o seguinte, ele está tentando uma última cartada. Você tem a diplomação do Lula na segunda-feira, a seleção brasileira perdeu o jogo, então quem podia dos apoiadores dele estar dividido aí entre torcer pelo Brasil ou dar uma forcinha para ele, já não tem mais essa expectativa de torcer pelo Brasil. Você tenta dar uma movimentação para essa base, mas como disse essa fonte, e isso é muito comentado hoje em todos os meios políticos, econômicos, enfim, não tem mais nenhuma chance de insurreição. E você vê o quanto o presidente Jair Bolsonaro está restrito nas falas dele com medo da justiça. Ele está com muito medo do que pode acontecer com ele se ele ficar insuflando o golpe militar, né? Você tem um monte de inquéritos aí acontecendo, então ele toma cuidado com as palavras, ele é dúbio, ele diz e não diz, porque ele quer, parece, né? Expressa um desejo de tentar insuflar um movimento, mas não quer ir até o limite de fazer o que seus apoiadores estão fazendo na porta dos quartéis. Então, ele fica nesse meio do caminho que não leva a lugar nenhum. Boris, obrigado, Raquel. Eu lembro aqui uma frase que eu até já levantei para o Guilherme, mas eu chamei a atenção para um outro ponto, que é a seguinte, aspas para o Bolsonaro, não é fácil você enfrentar todo um sistema, fecho aspas. A gente viu no governo Bolsonaro uma aliança com o Centrão, ali capitaneado pelo Arthur Lira, presidente da Câmara, sendo que na campanha de 2018, Jair Bolsonaro se dizia fora do Centrão, tinha propaganda dele eleitoral, dizendo por isso nós não integramos nem a esquerda, nem o Centrão. Ele se aliou. Houve uma aproximação em determinados momentos, inclusive com ministros do STF, houve uma atuação do Jair Bolsonaro e do Flávio até para barrar a CPI da Lava Toga, que poderia investigar o ministro Dias Toffoli, inclusive pela abertura do inquérito das fake news, que depois veio a atingir a militância bolsonarista. Mas ele, mais uma vez, está se colocando aí como vítima de todo um sistema. Que sistema é esse que Jair Bolsonaro aponta, Boris? Como você enxerga essa avaliação? Felipe, tem que perguntar para ele. É o mesmo sistema da renúncia do presidente Jânio Quadros, que falou em forças terríveis. É uma abstração que acaba calando na mente das pessoas, me impossibilitam de governar, eu sou o bem, o outro é o mal. O presidente Bolsonaro fez uma série de promessas, Centrão. Eu acho que ele imaginava, como o Lula está imaginando, uma série de fatos que ele coloca, vou fazer, vamos à inflação, vamos botar a comida, cerveja e carne, e vai voltar tudo a mil maravilhas, o paraíso. Claro que eu acho que até ele acreditou nas promessas, mas o Fernando Henrique teve que ceder para o Centrão. Lula governou com o Centrão, e vai governar de novo. Dilma governou com o Centrão. Temer, Centrão. Quer dizer, o Centrão até tem uma faceta positiva, que é uma espécie de algodão entre os cristais, se não tivesse outros fatores estranhos à política, mais ligados a questões policiais e judiciais, o Centrão seria uma instituição aceitável. Mas até aí morreu Neves. Mas o Centrão está instalado e Lula vai ter que governar com o Centrão e
todo mundo promete se afastar e afastar o Centrão, e o Centrão lenta e inexoravelmente vai dominando todos os governos. Até quando, não sei. Inclusive, eu acho que o Centrão está, eu me lembro dessa expressão, jogando água fora da bacia. Exagerou, chega no nível do boicote, alguns usam a expressão chantagem, agora nessa questão da PEC, do orçamento secreto, é um exagero, e eu acho que o Centrão precisa se conter, porque um dia a população vai bater a porta das elites brasileiras que comandam o Centrão para resolver alguns perrengues que aí estão prejudicando especialmente a população mais pobre. Não sou socialista, não, mas eu vejo o que está acontecendo no Brasil e quero que o Brasil se alimente bem, tenha saúde, segurança pública, etc, etc. Isso não é patente do PT, nem do comunismo, nem do socialismo que o presidente Bolsonaro tanto teme. O socialismo que eu não sei aonde existe, acho que nem Cuba tem mais esse socialismo que ele teme. Mas desculpe a digressão, viu, Felipe, mas é um complexo de coisas. A cabeça do presidente hoje é um liquidificador. É um liquidificador, não tem outra expressão. Muito obrigado, Boris. Até aproveito para aprofundar um pouco esse debate, já que, Guilherme, o Boris falou de abstração. Aliás, a abstração era um alvo a ser combatido pelo Edmund Burke, o pai do conservadorismo moderno, pensador irlandês, parlamentar britânico, que teve sua vida e sua obra resgatada pelo autor americano Russell Kirk. Então, é estranho ver pessoas que se dizem conservadoras combatendo eventuais abstrações. Mas isso existe no campo bolsonarista e isso existe também no campo petista. O nós contra eles, um sujeito um tanto indeterminado. O Lula explorou muito isso durante os governos do PT. Essa retórica, em boa parte, continua. É claro que agora tem um discurso mais de frente ampla e parece que o bolsonarismo turbinou isso. Eu pergunto até sobre o aspecto das redes sociais. Essa polarização, esse combate a um inimigo um tanto genérico, um tanto abstrato, claro que com algumas figuras que parecem representar esse inimigo, isso funciona, isso gera engajamento e esse é um dos motivos, inclusive, pelos quais esse recurso, esse método é usado? Acho que sim. Na verdade, a gente sabe que essa é uma retórica muito populista, né? O que eu quero dizer com isso? Populismo é uma forma de pensar e dos políticos de agirem que não tem a ver com a esquerda ou com a direita. É um sentimento de que nós, o povo, somos contra as elites, né? E as redes sociais são tão importantes porque a gente não precisa das elites, dos políticos, até dos meios de comunicação para passar informação. Usado, né, no mundo inteiro, a gente viu na Itália, a gente viu na Venezuela com o Chávez, a gente viu governos de direita fazer isso também. As redes sociais estão potencializando. Os Estados Unidos com o Trump. É uma potencialização, né? Parece que é uma junção de dois fatores. Uma economia que não está entregando, né, uma distribuição de renda que a vida das pessoas piorou. Redes sociais, né, a fórmula, que permitem as pessoas terem sentimento de que, olha, esse governo não funciona para mim, está tudo errado e o problema são as elites. Né? Então, nós, o povo, somos contra as elites e justamente por isso a gente vai eleger, né, digamos, políticos que tenham esse discurso populista. Então, quando o Bolsonaro diz, né, olha, é contra todos, contra o sistema, é muito dessa lógica populista que as redes sociais conseguem promover esse sentimento do nós contra eles. Obrigado, Guilherme. E para a Raquel, eu levanto aqui um trecho do discurso de Jair Bolsonaro, eu estou com a transcrição de alguns parágrafos, sobre economia. Abro aspas. A economia está aí, praticamente pleno emprego, contando com, como informais, pouco mais de 100 milhões de pessoas empregadas. O que aconteceu? Aconteceu algo que a gente não esperava numas condições normais. Nunca vi no mundo o povo ir à rua para um presidente ficar. Eu só vi ao longo dos 67 anos o povo ir às ruas para tirar presidente, eu nunca vi para ficar. Eu perguntava, o poder emana do povo? Depende de quem o povo escolhe para representar. Se emanasse do povo somente pelo povo, Cuba não seria uma ditadura nem a Venezuela. Nada está perdido, salvo somente com a morte. Fecho aspas. Eu estou lendo aqui trecho, repito, do discurso agora há pouco de Jair Bolsonaro. Mas ele começou esse trecho falando sobre a economia em pleno emprego, Raquel. Como é que você avalia a situação econômica que o governo Bolsonaro deixou?
Nossa, vou roubar a palavra do Boris. Que liquidificador essa frase inteira, né? Tá difícil, assim, de entender tudo. Se a gente isolar só a frase do emprego, sim, nós estamos com uma taxa de desemprego de 8%. Uma taxa surpreendente, o desemprego está baixo. Esse conceito de pleno emprego é um conceito que depois da pandemia ele está em discussão, porque muita gente se aposentou, mas enfim, o mercado de trabalho está muito forte, mais forte do que se imaginava. Isso foi suficiente para reeleger o presidente Jair Bolsonaro? Não. As pessoas tinham uma rejeição a ele muito grande. E por margem pequena, sim, foi ali, né, me lembra aí, Guilherme, 1% dos votos, ele não foi reeleito. E aí vem todo esse discurso dele de, nunca vi um presidente que as pessoas vão às ruas para ele ficar, mas... Enfim, as urnas mostraram qual era a vontade do povo por maioria, e essas são as regras da democracia. Então, embora ele fale uma coisa que está correta no início do raciocínio, se é que dá para usar essa palavra dele, depois distorce tudo e vira uma enorme confusão, porque uma coisa não justifica a outra. No final das contas, não é porque a economia está em pleno emprego que o povo está na rua por ele e por isso ele venceu a eleição. Não, tem muitos outros fatores nesse meio do caminho e ele não venceu a eleição. Obrigado, Raquel.